Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e eu vou iniciar uma série de vídeos com relação à formação acadêmica. Esses vídeos objetivam tirar algumas dúvidas com relação a todo o processo de formação acadêmico, desde a parte de graduação, quais são as modalidades da graduação, o que significa um curso, se é EAD, semipresencial, tecnólogo, quais são os programas universitários mais recorrentes, ou seja, o que é a iniciação científica, o que é a extensão, a residência pedagógica. Também a gente vai abordar toda a parte de pós-graduação, o que significa um curso ser lato sensu, stricto sensu, diferença de mestrado, MBA, especialização. E mais para frente, tentar ajudar aqueles que querem entrar no mestrado, no doutorado, fazendo a leitura de alguns editais para a gente conseguir tirar algumas dicas de preparação, abordar a parte do projeto de mestrado. Às vezes tem toda a questão da entrevista. Então, esses vídeos, eles estão relacionados a um guia geral do processo realmente formativo, desde a graduação, quais são os caminhos dentro do seu curso. Eu não vou falar sobre cada curso, eu vou falar de uma forma geral sobre a construção de currículo. E hoje a gente vai começar então com o básico, né? Que é quais são os tipos de graduação, o que significa ser um curso de bacharelado, de licenciatura, um curso tecnólogo, quais são as vantagens e desvantagens. Então, antes da gente definir as características de cada um, é importante a gente apontar 4 atributos que são gerais para todos. Então, independente do curso ser bacharel, licenciatura ou tecnólogo, o diploma dos 3 é válido em todo o Brasil. Obviamente, o curso que você vai fazer e a instituição precisam ser reconhecidos pelo MEC. Então, a partir do momento que você tem um curso e a instituição reconhecida pelo MEC e você se formou naquele curso, o seu diploma ele é válido em todo o Brasil. Depois que você se formou e tem um diploma, você pode, caso você queira, logo em seguida, entrar em uma pós-graduação. Então, independente do curso que você escolher, a partir do momento que você obtém um diploma, você está apto para entrar na pós-graduação. E também você está apto a prestar qualquer concurso público de nível superior. Obviamente, cada concurso vai ter as suas características e cada vaga tem o seu perfil. Então, se você tiver o perfil que se encaixe naquele concurso público, você pode fazer ele. E, por fim, o bacharel, o licenciado e o tecnólogo, eles podem fazer pesquisa. Agora a gente vai começar a falar especificamente sobre cada tipo de graduação. A gente vai começar falando sobre a licenciatura. Um curso de licenciatura, ele tem o principal objetivo de formar pessoas para o ensino. Então, os cursos de licenciatura são cursos de formação de professores. Ao terminar o curso, o diplomado ele vai estar apto a ser professor, a dar aula na educação básica, independente de ser em escola pública ou particular. Como o curso ele tem essa característica de formação de professores, você vai ter diversas disciplinas que vão abordar desde conteúdos específicos a várias disciplinas do chamado eixo pedagógico, que são as disciplinas que vão dar todo o embasamento teórico, técnico, com relação ao processo de ensino e aprendizagem. Então, você vai ter disciplinas relacionadas à didática, a teorias de ensino, metodologia do ensino. Por exemplo, digamos que você está pensando num curso de química, licenciatura em química. Você vai ter as disciplinas de conteúdos específicos, que são, por exemplo, química orgânica, química inorgânica, e você também vai ter as disciplinas pedagógicas, que são metodologia do ensino de química, a parte de psicologia de aprendizagem. Então, você vai ter essas duas abordagens dentro do seu curso. E os cursos de licenciatura, eles exigem uma prática. Então, essas práticas são as práticas docentes. Então, você vai ter que ir
para as escolas de educação básica e você vai fazer os chamados estágios supervisionados. Então, normalmente você tem o estágio 1, 2, 3 e 4, onde você vai desde observar o funcionamento da sala até o último estágio, que é quando você toma conta da sala. Você vai para frente da sala e você vai ter toda a experiência prática como docente ainda dentro do seu curso. E depois de tudo isso, a sua atuação imediata, permitida pelo seu diploma de licenciatura, é então dentro da rede de educação básica. Agora falando sobre o bacharelado ele tem o objetivo de formar pessoas para atuar em diversos segmentos do trabalho. A formação então ela vai ser ampla, vai ser uma formação geral e por causa disso você vai conseguir identificar várias possibilidades de atuação quando você for diplomado no bacharel. A diferença principal do bacharelado para a licenciatura é que o bacharelado ele não vai ter no seu projeto pedagógico de curso nenhuma disciplina relacionada ao eixo pedagógico. Então, você não vai ter disciplinas relacionadas à parte de ensino e aprendizagem, justamente porque o bacharel ele não tem a verbação, ou seja, ele não vai ter a permissão para dar aula. No caso, é importante especificar que ele não vai poder dar aula na rede de educação básica. Por que eu falo isso? A gente tem que diferenciar a educação básica da educação superior. Quem pode dar aula na educação básica? Apenas licenciados. Quem que pode dar aula na educação superior? Mestres e doutores. Então, para você dar aula em universidades, em faculdades, o mais importante a princípio é você ser doutor ou mestre. Isso significa dizer que existem professores universitários que são bacharéis, tá? Então, não há necessariamente uma restrição onde somente licenciados podem dar aula na educação superior. O que a gente vai encontrar é o chamado perfil de vaga. Esse perfil de vaga a gente vai analisar lá para frente quando a gente for observar os editais de concurso público. E lá no edital vai estar especificado quem que pode concorrer àquela vaga. Então, às vezes a gente vai encontrar que para concorrer àquela vaga no concurso superior para, por exemplo, ser professor de uma universidade federal, aquele candidato ele precisa ter licenciatura obrigatoriamente. Ou a gente também pode encontrar que precisa ter bacharelado. E também existem perfis de vaga onde o candidato ele pode ter ou a licenciatura ou o bacharelado. Então, a princípio, novamente, a diferença entre o licenciado e o bacharelado vai estar massivamente em poder ou não dar aula na rede de educação básica, tá? Ou seja, do 5º ao 9º ano. Com relação à educação superior, é outra conversa. E também lembrando que com relação à educação infantil, essa normalmente vai estar restrita aos pedagogos. Falando ainda sobre o projeto pedagógico de curso, com relação ao estágio supervisionado, vai depender muito do curso de bacharelado, tá? Alguns vão exigir o estágio supervisionado, outros não vão exigir, mas normalmente o curso de bacharelado é um curso que ele é repleto de práticas. E, finalmente, após ser diplomado no bacharel, você vai ter a possibilidade de atuar em diversas áreas do mercado de trabalho, menos, novamente, na educação da rede básica. Antes da gente falar sobre a outra modalidade, que são os cursos tecnólogos, eu vou dar alguns exemplos de graduação onde a gente encontra as duas modalidades sendo ofertadas e aí você precisa, obviamente, definir qual que você vai escolher. Então, por exemplo, a gente tem a biologia, existem os cursos de licenciatura em biologia
E existem os cursos de bacharelado em biologia. E aqui a gente tem algumas diferenças de atuação. Então, a licenciatura em biologia vai formar professores para darem aulas na rede de educação básica. Já o bacharel em biologia, ele vai poder fazer consultorias, atuar em diversos cargos técnicos em diferentes instituições de pesquisa, órgãos estaduais, universidades públicas, universidades particulares. Da mesma forma, acontece, por exemplo, com cursos de pedagogia. A gente tem a licenciatura em pedagogia, onde ele vai poder dar aula também na rede de educação básica, mais especificamente na de educação infantil. Já o bacharelado em pedagogia possibilita ele atuar nos cargos administrativos, na parte de gestão escolar. Então vejam que são dois cursos diferentes, com perfis diferentes com relação ao mercado de trabalho. As licenciaturas, elas apresentam um perfil mais idêntico, né? Que é a possibilidade de aula na educação básica. E o bacharel, você tem uma ampla possibilidade de atuação. E aqui a gente tem mais alguns exemplos, então, de graduações que possuem as duas modalidades. Existe, então, curso de matemática, química, física, geografia, educação física e filosofia, que tem a opção de licenciatura e também tem a opção de bacharelado. É importante observar que a maior parte dos cursos que possuem a modalidade de licenciatura também vão possuir a possibilidade de bacharelado. A diferença que você vai encontrar é normalmente se aquela instituição ela oferta sempre as duas modalidades. Então, às vezes você tem uma universidade ou uma faculdade que você vai encontrar somente a licenciatura em matemática, em outra você vai encontrar somente o bacharelado em educação física. Então, essa parte de oferta, se aquela universidade, se aquela instituição oferta as duas modalidades, tem o curso de licenciatura e também tem o curso de bacharelado, é isso que talvez faça diferença também na hora de você optar por uma ou por outras. Agora a gente vai ver alguns exemplos de graduação onde não existe a modalidade de licenciatura. Normalmente são os cursos médicos, tá? Então a medicina não tem licenciatura, então você não vai encontrar um curso de licenciatura em medicina, você vai encontrar sempre o bacharelado em medicina. E aí o bacharelado em medicina, ele vai possibilitar a atuação daquela pessoa na linha médica, ele também pode ser um professor universitário. O curso de zootecnia é a mesma coisa, não existe licenciatura em zootecnia, existe o curso de bacharelado, onde ele vai ser formado em zootecnista, ele vai poder trabalhar em propriedades rurais, vai poder abrir a própria empresa, clinicar. E aqui são outros exemplos de graduação que não possuem licenciatura, é somente a modalidade de bacharelado. Então, a medicina veterinária, enfermagem, biomedicina, fisioterapia, nutrição, odontologia. Só que é importante observar que, eventualmente, podem surgir licenciaturas dentro desses cursos, tá? Então, essas mudanças e essas aberturas de modalidades, elas vão depender mais de mudanças na legislação educacional do país, as resoluções superiores do MEC, do que da vontade da universidade em ofertar aquilo, tá? Então, isso tudo precisa ser regulamentado e se acontecer alguma mudança no MEC, nessas legislações, aí talvez podem surgir cursos que antes só era de bacharelado e agora também tem a possibilidade dele ser ofertado como licenciatura. Agora a gente vai falar sobre o tecnólogo, o curso na modalidade de tecnólogo. Esse curso, ele também é chamado de curso de tecnologia ou graduação tecnológica. E o que a maioria das pessoas confundem é que por causa desse nome, tecnólogo, curso em tecnologia, graduação tecnológica, ele é muito parecido com o nome curso técnico, né? Só que são duas coisas diferentes. Um curso técnico, ele é um curso que pode ser realizado por pessoas que têm o ensino médio e ele profissionaliza aquela pessoa como um técnico. O curso tecnólogo, curso de tecnologia, graduação tecnológica, é um curso de formação superior.
Então, quem faz esse curso, ele não vai ser formado em técnico, tá? Ele vai ser um tecnólogo. A principal diferença dessa modalidade para licenciatura e bacharelado é que ela tende a ser menor, entre 2 e 3 anos. Os cursos de licenciatura normalmente são 4 anos e de bacharelado, dependendo do curso que você escolher, pode chegar até 6 anos, tá? O curso de graduação tecnológica, ele tem um objetivo mais específico, que é formar rapidamente profissionais capacitados para atuar em áreas específicas de uma profissão geral. Então, a graduação tecnológica, ela é normalmente relacionada a uma área específica de um curso muito grande. Então, em vez de você fazer esse curso grande, esse curso geral, você vai ser capacitado só dentro daquela área específica. Isso pode ser melhor compreendido quando a gente observa os exemplos de graduação tecnológica. Então, aqui o primeiro exemplo é análise e desenvolvimento de sistemas. Então, qual seria o curso superior na modalidade licenciatura ou bacharelado com relação a essa área específica? Poderia ser a informática. Então, a graduação tecnológica em análise e desenvolvimento de sistemas é uma graduação dentro dessa grande área de informática. A pessoa ela não vai se formar como profissional da informática, porque ela não vai ter acesso a todo o conteúdo, a toda a formação geral de informática, mas ele vai ser, então, graduado dentro dessa área específica, que seria análise e desenvolvimento de sistemas. No caso da gestão hospitalar, a grande área de formação poderia ser, talvez, a administração. Então, existe o curso de administração na modalidade bacharelado, só que dentro da graduação tecnológica, aqui você teria formação específica em gestão hospitalar. E os outros exemplos de graduação tecnológica, a gente tem então a gestão ambiental, logística, gestão em recursos humanos. E é importante observar então que a maioria dos cursos de graduação tecnológica existe na versão de bacharelado ou licenciatura, só que como um curso de grande área. Falando agora das vantagens e desvantagens, observando as 3 áreas, eu selecionei apenas uma vantagem por cada modalidade. A licenciatura, principal vantagem seria que o diplomado ele já está apto para entrar na rede básica para dar aula. E com isso é relativamente fácil você conseguir emprego tanto na rede pública quanto na rede particular. Obviamente isso vai depender muito da cidade que você está, mas anualmente sempre abrem concursos nas secretarias de educação pública com muitas vagas para diferentes disciplinas da educação básica. E normalmente nas cidades do interior apresentam uma maior deficiência no quadro de professores. Então sempre existem oportunidades para licenciados se inserirem no mercado de trabalho. Com relação ao bacharelado, a principal vantagem é com relação ao salário. Obviamente isso vai variar muito no cargo que você está, mas geralmente os cargos para bacharéis pagam melhor do que o cargo para professor de rede básica de ensino. E a principal vantagem do curso de tecnólogo é que ele é um curso mais rápido, né? Como eu disse, de 2 a 3 anos. Então, você vai ter um diploma mais rápido e você vai conseguir dar seguimento na sua carreira profissional também de uma forma mais rápida. E com relação às desvantagens, a principal desvantagem da licenciatura é não poder concorrer a concursos para bacharelado. E da mesma forma, uma das desvantagens do bacharelado é que ele não vai poder concorrer a concursos para licenciatura. Então, esses 2 pontos, que são iguais praticamente, eles estão relacionados ao perfil de vaga de concurso público, tá? O bacharelado ele ainda tem 2 pontos relativamente negativos. Como a gente já vem falando, o bacharel ele não pode atuar na educação básica e dependendo também do curso que você escolher no bacharelado, ele tende a ser um curso bem longo, como eu disse, pode chegar a 6 anos.
E o tecnólogo existe um pouco mais de desvantagem. Ele também não vai poder atuar na educação básica, o salário tende a ser menor, existe uma restrição de emprego maior, porque veja, como a gente falou também, o tecnólogo ele vai ser formado numa área específica. Então, cargos que exigem a formação na área geral, ampla do curso, ele não vai poder atuar, tá? E também a maioria dos concursos públicos, eles tendem a exigir que o candidato tenha a licenciatura ou o bacharelado. E aí a gente finaliza com a pergunta geral de todo mundo que ainda está escolhendo qual curso e qual modalidade vai seguir. Qual é o melhor caminho a seguir? Infelizmente, a gente não tem uma resposta para isso, porque isso é muito individual. Isso vai depender da sua realidade. Se você é uma pessoa que precisa se colocar dentro da área profissional imediatamente, ou seja, você precisa arranjar emprego rápido, e também depende da carreira que você quer seguir, tá? Então, qual é a dica que eu posso dar? Primeiro é você se questionar se você quer dar aula na educação básica. Você quer ser professor de educação básica? Se você quiser, você vai precisar fazer uma licenciatura. A outra pergunta é: você tem certeza que não quer concorrer a cargos de professor? Essa pergunta ela já é diferente da anterior. A pergunta anterior é se você quer dar aula. Então, se você acredita que você tem vocação. Se você tem vocação e você quer, é licenciatura. Se você não quer dar aula, você tem essa segunda pergunta. Mesmo que você não queira dar aula, você está ciente que vai abrir mão de concorrer a cargos de professor? Então, veja, você pode até não querer ser professor, mas você aceitaria atuar como professor por conta de ofertas de trabalho. Então, a pergunta ela é diferente. Então, se você tem certeza que não quer concorrer a cargos de professor, você admite que você está abrindo mão de uma possibilidade de trabalho. Agora, se você não tem certeza, se você talvez queira concorrer a cargos de professor, aí você também tem que fazer a licenciatura. E para tentar ajudar nessa escolha, infelizmente a gente ainda tem muito preconceito com relação a ser professor, a ser formado em professor, a fazer uma licenciatura por causa da desvalorização da educação no Brasil. Só que, por experiência própria, experiência com os meus alunos, normalmente muitas pessoas se descobrem professores ou descobrem que gostam de dar aula quando começam a fazer a licenciatura. Então, essa vontade e essa vocação, ela normalmente só acontece quando o aluno passa pela experiência, principalmente dos estágios supervisionados, tá? E aí a pessoa ela se descobre professora e acaba gostando e querendo atuar nessa área. E por fim, uma última dica: leia sempre o projeto pedagógico do curso, que é o chamado PPC, que, como eu disse antes, ele é um documento que descreve o curso inteiro, tá? Então lá você vai conseguir observar o perfil do curso, quantas horas são de carga horária geral, quantas horas são de estágio supervisionado, quantas disciplinas você tem que fazer, quais são as disciplinas que você vai fazer, qual é a ementa da disciplina, ou seja, o que você vai ver em cada disciplina. E assim, observando então o PPC, você vai conseguir ter uma proximidade maior com aquele curso e ver se talvez aquilo é o que você realmente quer, tá? O PPC do curso, ele é para cada curso de cada instituição, de cada campus, tá? Então, não existe um PPC geral da biologia, um PPC geral da medicina. Você tem que entrar naquela instituição, naquele curso, daquele campus e olhar qual é o PPC específico. Normalmente você encontra todos os PPCs publicados no site da instituição, mas se isso não estiver disponível, você também pode mandar um e-mail para a coordenação do curso e pedir o PPC, porque ele é um documento basicamente público, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários, comente, compartilhe
e até a próxima!